dando continuidade ao vídeo passado, vamos ver esse programa em execução e vamos fazer o debugger e verificando as variáveis do nosso sistema para a gente entender melhor como é que funciona esse procedimento de orientação a objetos, de instanciação de vários objetos usando a mesma classe. Então, para isso, eu já vou marcar um breakpoint bem aqui na linha 18 e primeiro vou fazer a execução do programa sem o debugger, para ele rodar de uma vez só e a gente ver o que vai acontecer. Então, cadastro de usuário, digite o e-mail, colocar igor@igor.com, senha 123, cadastro de usuário U2. Agora eu vou colocar um e-mail para o usuário U2, java@java.com, senha 456, e ele me apresenta. O e-mail cadastrado do U foi igor@igor.com e a senha do U foi 123, enquanto do U2 foi java@java.com e a senha 456. Então, esse programa, com este programa, a gente já consegue entender melhor como que a gente consegue guardar estados de dois usuários diferentes simultaneamente no nosso programa. Então a gente consegue modelar dois usuários diferentes dentro do nosso sistema. Agora vamos fazer o debugger para a gente verificar melhor como que funciona a memória do nosso computador, como é que funciona melhor esses objetos. Então, marquei o breakpoint, estou rodando agora com o debugger. Por enquanto, ele está me exigindo para eu digitar o e-mail aqui do primeiro usuário, vou colocar igor@igor.com. Vou digitar sempre esse primeiro usuário, 123, beleza, e agora o programa travou aqui. Deixa eu só abrir a tela de saída e encaixar ela. Beleza. Então agora eu vou na aba de variáveis e vou verificar as variáveis que o meu sistema possui por enquanto. Por enquanto a gente tem a variável local e-mail, que foi essa variável que a gente criou aqui, e ela está armazenando por enquanto o valor igor@igor.com, que foi o primeiro e-mail que eu digitei. E a senha é a mesma coisa. Agora vamos executar essa linha aqui e a gente vai criar uma nova variável U, e dentro desse U a gente vai ter um objeto usuário. Então eu vou apertar o F8. Excelente. Apareceu ali o U. E olha, se eu expandir aqui esse U, a gente vê que esse U, este objeto U, tem um e-mail e senha. Outra coisa que a gente pode ver aqui é que o U tem o tipo usuário. Então realmente ele é um objeto do tipo usuário. E aqui eu tenho as variáveis de classe deste U, que é e-mail e senha. Agora eu vou executar o método atribuir e-mail fazendo o uso do objeto U. Então, ao invés de apertar o F8, eu vou entrar neste método apertando o F7. Então, vou apertar o F7 e olha para onde a gente vai. A gente vai justamente para o método atribuir e-mail e a gente consegue ver que o this, o que tem dentro do this? Um e-mail e uma senha. Vamos guardar este valor aqui em mente. Hashtag 256. Vou até voltar ali na main. Eu vou fazer um comentário aqui para a gente lembrar. Hashtag 256. Opa, 256. Por enquanto, vamos manter isso em mente, que o valor do this é o 256. Beleza. Então, olha só, a gente veio aqui dentro do método atribuir e-mail. Por que a gente está aqui nesse método? Relembrando, para contextualizar, porque eu fiz a chamada do método atribuir e-mail usando o objeto U. Então, a gente está aqui dentro do método atribuir e-mail e a gente está para executar essa linha aqui. E quando eu executar essa linha, antes de executar, o que a gente está fazendo? A gente está pegando esse valor que foi passado por parâmetro, que é este valor aqui, que é o e-mail igor@igor.com. Está pegando esse valor e estamos querendo guardar dentro da variável de classe e-mail do this. Então, esse é o this, esse é o objeto, essa é a variável e-mail do this, e a gente quer pegar esse valor igor@igor.com e jogar aqui dentro da variável e-mail. Então, vou apertar o F8 e pronto, foi lá. E agora eu vou apertar o F8 de novo para voltar lá para main. Apertei o F8, beleza, voltamos para main. Olha a variável aqui. Então a gente voltou para o escopo da main e a gente tem agora o acesso à variável U. A gente consegue ver a variável U. E olha, vamos verificar o valor da variável U. Hashtag 256. Então, se a gente relembrar, esse hashtag 256 era justamente o valor do this. Então o this tem o mesmo valor do U. Por quê? Porque a gente comentou no vídeo passado que quando o U faz a chamada do método, então o this lá do método atribuir e-mail, esse this aqui, faz referência ao U. Então realmente agora se eu expandir o U, olha o valor do e-mail, igor@igor.com. Então é para isso que serve essa chamada de método atribuir e-mail. Eu passo o valor por parâmetro e eu sei que esse valor que eu passei por parâmetro
vai cair na variável de classe e-mail do U. E a mesma coisa vai acontecer para a senha, né? Vou apertar o F7 de novo para a gente ver de novo que o this é o 256. Então vou apertar o F7 para entrar. Tá lá, ó, this é o 256 porque a referência que esse this faz é para o U. E eu vou guardar o valor que eu passei por parâmetro na variável de classe senha. Apertei o F8, tá lá agora a minha variável senha com 1, 2, 3, vou apertar o F8 de novo para a gente voltar para main. E pronto, o meu U está prontinho com e-mail igor@igor.com e senha 1, 2, 3. E agora a gente vai partir para o cadastro do usuário 2. Então eu vou apertar o F8, F8 mais uma vez, F8 mais uma vez, e agora o programa está aguardando eu digitar o valor. Então vou digitar java@java.com, beleza, vou apertar o F8, F8 mais uma vez, e agora o programa está aguardando eu digitar a senha, 456, ótimo. Então vou voltar para a aba de variáveis, e agora eu vou criar a minha variável U2, vou instanciar o objeto, um novo objeto usuário, né? Repare que é um novo objeto usuário, e esse novo objeto usuário vai ser armazenado justamente nessa variável U2. Então eu vou apertar o F8, tá lá, apareceu o U2. Primeira coisa, olha o valor de U2, hashtag 292. Então deixa eu escrever aqui um comentário rapidamente, hashtag 292, 292, para a gente lembrar que este é o valor do U2. E agora, se eu expandir o U2, obviamente o e-mail e senha são null, né? Não tem valor algum porque a gente acabou de instanciar esse objeto. Então agora eu vou fazer a chamada do método atribuir e-mail usando o objeto U2. Então vou apertar o F7 para a gente entrar neste método. E tá lá. Ó. Agora o this, olha o valor do this, justamente 292. Por quê? Porque agora o this faz referência ao U2, já que a gente chamou o método atribuir e-mail usando o U2. Então realmente o this faz referência ao objeto que está chamando o método. Isso é muito interessante, porque a gente consegue, de novo, manter vários estados diferentes simultaneamente no nosso programa. Então a gente consegue armazenar o estado de muitos usuários simultaneamente dentro do nosso programa. Então beleza. Então agora eu estou atribuindo o e-mail para a variável e-mail, só que agora o this é 292, ou seja, o this é o U2. Então vou apertar o F8 aqui, foi java@java.com para o e-mail, vou voltar para main, vou apertar o F8 direto para a gente não precisar entrar. Então agora os nossos dois objetos estão configurados, estão com seus estados exclusivos, né? O U2 tem seu próprio estado e o U também tem seu próprio estado. Então a gente conseguiu ver aqui o funcionamento da orientação ao objeto. A gente cria diferentes objetos e cada um consegue armazenar os seus próprios valores. Então agora eu vou voltar lá para a tela de saída e vou apertar o F8 para a gente finalizar esse programa. F8, aí ele apresenta o e-mail do U, apresenta a senha do U, agora o e-mail do U2 e a senha do U2. E aí o nosso programa finaliza. Então a gente consegue instanciar vários objetos da nossa classe usuário e simular, né, o estado de cada um dos nossos usuários dentro do nosso sistema. Então, relembrando, para finalizar, a orientação a objetos serve justamente para a gente conseguir este funcionamento. A gente cria uma classe e dentro dessa classe a gente define quais são as informações que a gente quer modelar no nosso sistema. Percebe? O que a gente está querendo modelar do mundo real? A gente está querendo modelar uma pessoa que faz uso de um sistema computacional. E essa pessoa que faz uso de um sistema é chamado de usuário. Então o que a gente está tentando modelar no nosso sistema é um usuário. E por enquanto, quais são as informações que a gente quer pegar do nosso usuário? E-mail e senha. A gente pode pegar diversas informações, como por exemplo, data de nascimento, nome, endereço, cartão de crédito desse usuário, se por acaso o nosso sistema fez alguma venda. E assim vai, né? A gente precisa modelar justamente as informações que a gente quer pegar de algo no mundo real para dentro do nosso sistema e a gente cria uma classe para isso. Depois de modelar o que a gente quer dentro do nosso sistema, a gente começa a instanciar objetos dessa classe para guardar estado referente a algo no mundo real. Então, se a gente tiver dois usuários dentro do nosso sistema, a gente consegue modelar o estado de cada um dos usuários ao mesmo tempo dentro do nosso sistema. Então, a gente cria um objeto U e modela o estado desse primeiro usuário. E a gente cria um outro objeto U2 e modela o estado de um outro usuário. Então, é assim que funciona a orientação a objeto. É mais ou menos essa a ideia.